Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos estavam com preocupação sobre os pães. Mas Jesus não estava falando do pão. Jesus estava falando do fermento. Eles questionaram algo que Jesus não estava falando. Só porque aconteceu deles não levarem pães, só tinha um. Se fosse a questão de um pão para alimentar, ele fala assim: espera aí, o que aconteceu com aqueles 4.000 homens com 5 pães? Todos comeram. Um pão, será que para 12 eu não iria multiplicar? Mas a questão aqui não foi o pão que Jesus estava falando, porque o pão ele ia providenciar. Mas a questão, Jesus ele vai muito mais além do que simplesmente pães. Jesus vai no fermento. Porque nós precisamos, a palavra de Deus diz isso, que nós precisamos ser pães sem fermentos. Mas, quando Jesus faz um levantamento sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, Jesus está querendo dizer: cuidado com o comportamento, cuidado com a vida deles, que todo um comportamento pode transformar toda uma massa e levar à perdição. Lembrando e olhando para os fariseus, quem eram os fariseus? Homens que viviam a lei, mas não praticavam. Estudavam, mergulhavam, conheciam, mas olha como era a vida de um fariseu. E o questionamento de Jesus o tempo todo na palavra, nos evangelhos, eram contra esses comportamentos, não a prática religiosa que eles queriam viver, mas o comportamento, a vida deles não diziam segundo a palavra. E Herodes, quem é Herodes? Um tirano que queria dominar tudo, e depois ele mandou matar aquelas crianças. Depois aí Herodes também, quando eu falo Herodes, aí vem uma sucessão de Herodes, na verdade, né? Porque, se eu não me engano, ele está falando aqui do Herodes II, que levou também ao que? A destruição, a morte, a perdição. Muitas pessoas, e pesavam a sua mão sobre o povo judeu. E Jesus está dizendo assim:
Cuidado para vocês não estarem fazendo a mesma coisa que os fariseus, que Herodes. Lembrando que quando o fermento é jogado em uma massa, a massa toda, acontece um movimento, acontece uma transformação. E cuidado com aquilo que é fermento na nossa vida, que pode levar os outros a se perderem, a começar de mim. Os meus comportamentos, as minhas ideias. Lembrando que também no mundo está aí um fermento dos fariseus, um fermento de Herodes aí no mundo, que aos poucos vai contaminando toda a sociedade e muitos de nós vamos aderindo e não sabendo o porquê está vivendo aquele pensamento, porque está seguindo aquela ideologia, que está seguindo aquele comportamento e vamos fazendo. Isso é um alerta para o cristão. Se lá fora o povo quer viver, problema dele, mas olhai, porque Jesus está falando direto para os apóstolos. Então Jesus está falando diretamente para você. Cuidado com o teu comportamento, que pode destruir toda uma massa. E cuidado também com o fermento que está aí, que pode contaminar, que pode levedar toda a massa que você está querendo viver no sentido do segmento da palavra de Deus. Há uma maldade aí de Herodes no mundo que nós precisamos estar atentos. Há uma maldade aí de comportamento religioso e de seguimento a Jesus Cristo que não condiz com a palavra, que está no meio do cristão. Para acharmos que estamos iguais aos fariseus, vivendo muito bem o segmento, mas dentro, como está dentro de nós? Gosto de chamar sempre atenção. Não preocupemos com fora, preocupemos com dentro. Dentro de nós, não é dentro dos outros. Porque, graças a Deus, a gente não consegue ver o interior das pessoas. Mas olha para dentro de você. Será que existe fermento aí? Esse fermento que Jesus está falando, que precisa ser tirado da nossa vida? Cuidado com o fermento do mundo em sua vida. Cuidado com o fermento de uma falsidade religiosa, de um segmento fingido a Jesus Cristo, que todos nós podemos correr o risco de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.